2024 começou. O que seja o teu ano, um ano de realização, um ano de sucesso? Então vem comigo e com mais essa convidada maravilhosa, porque a gente vai falar sobre um assunto que, na minha opinião, junto com a astrologia, desbloqueou muito a minha vida e me fez entrar num lugar de mais felicidade, mais realização, de mais sucesso. Hoje tem uma convidada aqui junto comigo e a gente vai falar sobre constelação familiar. Tu sabe o que é? Já fez? Já ouviu falar? Esse assunto, sobre essa temática, pode trazer muitos desbloqueios na tua vida. Então, eu quero já trazer ela para cá. Recebam a consteladora e mentora sistêmica, ela que também é Nath, Nath Koenig! Bem-vinda! Bem-vinda! Boa tarde, pessoal. Obrigada, Nath. Prazer estar aqui. Nath, como eu falei para aqui, a constelação familiar desbloqueou muita coisa. Mas eu sei que muita gente não sabe o que é constelação familiar. Se é só sobre família, o que é? Tu pode trazer um pouquinho do que é constelação familiar? Bora lá. Vamos tentar trazer uma teoria aqui para essa coisa que é Síntese. tão prática, tão profunda, né? O próprio precursor das constelações familiares, Bert Hellinger, dizia que constelação não se explica, ela se vivencia. É Mas verdade. bora lá trazer uma consciência aqui para o pessoal, trazer para a vida deles, que eu tenho certeza que vai trazer toda essa transformação como foi para a sua vida também. Então, Sim. falando um pouco do que, por exemplo, assim, diferenciar um pouco, existe uma que hoje eu trabalho além da constelação familiar em si, de um atendimento individual, né? Eu também trago as mentorias sistêmicas. Hum, Então, o que vem por trás de tudo isso? Então, a gente trabalha com o conhecimento sistêmico, que é o estudo teórico que vai existir por trás da prática das constelações familiares e vai ser regido por essas leis sistêmicas que foram observadas por Bert. E ele serve justamente para a gente trazer conhecimento, autoconhecimento, para ampliar a consciência. E é importante lembrar que é aquela coisa, conhecimento, autoconhecimento, ele não te salva de nada. Ele apenas vai te apoiar para que você possa lidar melhor com as uau, situações da sua vida de uma maneira diferenciada, né? muito bom, adorei. Imagino que tenha sido assim para você, né? Sim, sim, é o apoio. O movimento é nosso, Exato. principal, né? Uhum. Então, assim, a gente analisa as nossas relações familiares, porque todos nós pertencemos a um sistema familiar. Uhum. Mesmo que você seja uma pessoa brigada, que negue seu pai, sua mãe, enfim, até mesmo pessoas adotadas que não conheçam o sistema de origem, aqui a gente está falando do sistema de origem real, pai e mãe biológico, né? Esse é o sistema familiar original que nós pertencemos. E todas as pessoas, então, têm esse sistema, e esse estudo ele consegue observar que todas as áreas da nossa vida têm como base o nosso sistema familiar e o que acontece nesse sistema. Então, é como a gente dizer assim, que nós somos mais leais do que livres. Ou seja, muitos dos nossos comportamentos, relações, resultados que a gente tem na vida, na verdade, na grande maioria das vezes, é apenas uma repetição do que já aconteceu no nosso sistema. Escutou E isso? aí, Escutou isso? O que a gente vive, a gente pode achar que a gente vai fazer tudo diferente deles, mas o que a gente vive é sim, de alguma forma, uma reprodução. É como, Nath, se a gente tivesse uma linha, né? sim. Uhum. Invisível, A linha ligada invisível. a todos os nossos ancestrais que vieram antes, né? Uhum, com certeza. E só quando a gente toma consciência disso é que a gente realmente consegue escolher fazer diferente. Porque até às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas não, a minha história não é exatamente igual à da minha mãe. Beleza, pode não ser exatamente a mesma coisa, mas pode ser muito parecida, ou no fim do dia, pode te deixar sentindo a mesma coisa. Então, Olha, se liguem para os padrões, não é só, minha mãe é separada, eu vou me separar também. Não, talvez você viva um casamento infeliz. olha. Então, são coisas que a gente precisa observar, não é exatamente a mesma história. Às vezes é, mas às vezes é parecida, e às vezes é o sentimento que está se repetindo. Que incrível isso, né? E muitas Uhum. vezes não se trata só de pai e de mãe, se trata das nossas histórias, das nossas avós, de mais longe ainda, né? Sim, com certeza. A gente fala muito de pai e mãe porque é o mais próximo, né? São os nossos portais ali de vida. Mas sim, eles são os portais de todo o sistema. Então, o sistema inteiro do pai, o sistema inteiro da mãe se une sendo o nosso sistema. Então, bisavó, tataravó, todos os avós que vêm depois disso, né? A epigenética nos diz, nós somos 7 gerações do Ai, nosso corpo. Então, nossa. quantas pessoas são 7 gerações? 254 pessoas.
254 pessoas vivendo dentro de você, e aí, Então, repetindo. então, questões financeiras, questões de relacionamento, questões de saúde, vem tudo ali nessa linha invisível que a gente está Sim. ligado. E sabe que uma coisa que eu fiz muito em 2023 foi saber mais da minha ancestralidade, entender o meu lugar dentro da história das outras mulheres. E assim, nossa, foi muito revelador para mim entender, né, o padrão de mulheres submissas, mulheres que não serviam para nada. E por que que às vezes eu me colocava também? Eu acho que tu trouxe uma palavra, o sentimento. Por que que eu tinha esse sentimento, às vezes, de me colocar nesse lugar? Então, assim, foi muito revelador e trago essa ideia aqui. Vamos ver qual é a história das mulheres. Qual é a Sim. história da tua avó, da tua mãe, das tias, o que que elas viveram, e perceba se de alguma forma tu também tá ali reproduzindo na tua vida. E aí, Uhum. constelação, Nath, é esse clique, né? Essa revelação que vem, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas é: reações desproporcionais às coisas que a gente vive geralmente indicam uma dor do sistema. Ou seja, vou dar um exemplo muito Isso. simples. Você já tem um combinado com o seu marido de que um lava a louça, o outro lava a roupa. Uhum. Mas um dia não deu para um lavar. E aí você é tomada por um ódio que te deixa assim, acaba com o seu dia, te deixa totalmente estressada. E aí, se você vê aquela pessoa na sua frente, o seu marido, você vai querer matar ele, porque ele não cumpriu o combinado. Não é você. São as 128 mulheres que vivem dentro de você que sofreram essa dor e estão Olha. gritando através da tua reação desproporcional. Então, Uau! é Uau! muito forte. Isso te faz pensar, né? Me faz aqui parar e pensar sobre a minha vida, né? Sobre algumas sensações que vêm que a gente não consegue, às vezes, explicar, né? Sim, sim, exatamente. Coisas pequenas, Mulherada! né? É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante a Demais. gente falar sobre esse assunto, assim. E é uma Sim. caixinha, né? Porque a gente vai abrindo e vai revelando, a gente vai se entendendo e aí vai dando os cliques, cliques, né? E eu digo assim que a constelação familiar, ela vai tirando as lentes que a gente vai vivendo, né? Sim. Crenças que a gente vai tendo, honrando, eu acho que essa palavra é muito usada, né? O que a gente Uhum. honra sem perceber. Um exemplo que eu gosto de trazer muito quando eu falo sobre crenças é uma filha que sempre casada, sempre que ela vai fazer um peixe, ela corta a cabeça do peixe. E aí o marido pergunta, mas por que que tu corta a cabeça do peixe? Não sei, aprendi com a minha mãe. Aí vai lá pra mãe, mãe, por que que tu corta a cabeça do peixe? Aprendi com a tua avó. Aí vai lá na avó, a avó fala, porque a assadeira é pequena, eu tenho que cortar a cabeça pra caber. Então a gente reproduz sem perceber, de uma forma inconsciente, né? Honrando Uhum. aquilo que a gente aprendeu sem perceber. Sim, demais. E a E constelação com certeza. familiar, ela tem as leis sistêmicas, né? Sim. Uhum. Vamos Que falar são sobre isso? justamente, elas são o que traz todas as percepções que foram, né, observadas pelo Bert. Então, elas também são conhecidas como as leis do amor. E por Hum, que leis do amor? Porque isso foi uma percepção que eu tive estudando as constelações familiares, porque tudo é amor. Todos os comportamentos na família, né, e para fora da família, porque a família é só o reflexo, né, a família é o espelho, e todo o uhum. resto é um reflexo. Tudo é amor. Se você considera um comportamento ruim ou bom, não deixa de ser amor. Acontece que existe uma diferença. Existe amor funcional e amor disfuncional. Hum. Amor disfuncional é o amor na dor, o amor da repetição, o amor que eu não conheço, que eu não sei porque eu tô cortando a cabeça do peixe, mas eu tô cortando. O amor funcional é o amor livre. E é esse o papel da constelação familiar: te trazer, te fazer uma ponte do amor disfuncional para o funcional. E aí, Ó, por isso que se chamam leis do amor também, porque tudo é amor. Na nossa família não deixa de ser amor. Repetições acontecem porque nós amamos demais. Só que é o amor disfuncional. Então, a gente olha, precisa ter esse amor funcional na nossa vida. E isso aí, pode dar um exemplo assim, por que que uma mulher ela tem um pai alcoólatra, mas ela procura, sem se dar conta, ela acaba procurando parceiros que também bebem? É isso, o amor disfuncional? sim, pode ser, por exemplo, pode ser o amor pela mãe. No sentido de eu não posso fazer diferente da minha mãe, porque o que a minha mãe vai pensar de mim? A minha mãe não vai mais me amar se eu tiver um relacionamento feliz. Então Então é tu mais ou honra menos nesse aquela a caminho. dor da mãe e diz, então tá, eu também vou me sacrificar, eu também Sim. vou viver um Uhum. relacionamento assim. Eu também não vou ser feliz em amor por ti, eu também não vou Sim. ser feliz. É. Um exemplo muito bacana também é eu adoeço por ti. Já que você não resolve algum problema, deixe que eu fique doente por você. Uau!
Isso é amor funcional, disfuncional, né? Os filhos fazem isso pelos pais. Gente, muitos casos eu já vi isso, Sim, de uhum, pessoas estarem com exatamente. problemas e a criança fica doente. Uhum. Pra ela, Geralmente, até os 7 anos, a criança está totalmente no campo energético e sistêmico da mãe. Então, até os 7 anos, qualquer probleminha, doença, sintoma, você pode olhar para a vida da mãe. gente, e aqui então legal trazer isso, porque mulherada, olhem para a história de vocês, se vocês ficaram muito muito doentes quando crianças. Uhum, Olha que sim. chamada, né, de tentar Sim. salvar a mãe, né, para Não, e ela. até coisas simples, assim, por exemplo, a criança tá com uma intoxicação alimentar. Do quê? O que que a mãe não está digerindo? Eu já vi casos, por exemplo, assim, da mãe não gostar de determinada pessoa, mas a pessoa ter vindo passar algum tempo na casa dela. E aí ela não quer esse tipo de contato, a criança desenvolve alergia. Então, algo Uau. nesse sentido, chama a atenção. Veja, toda vez que a criança até essa idade fica doente, ela está praticamente dizendo assim: mãe, por favor, olha para isso, porque eu não aguento mais ficar doente por você. Por favor, resolva. Nossa, chocada. Então é muito sério. É muito Chocada porque eu já sério. tô olhando para os meus filhos aqui, os comportamentos deles. Sim, exato, é muito isso. Então, assim, ó, esse é o amor disfuncional, o amor na dor, que eu amo tanto a ponto de me sacrificar pelo sistema. E é Então, a gente, inconsciente, né? sim, totalmente, gente, quando Né? a gente Né? cita os Sempre. comportamentos aqui, não é na consciência, né? Uma criança de 5 anos não decide ficar doente conscientemente porque a Sim, mãe não sim. resolveu algo. Conscientemente, ela nem está ligada no que está acontecendo, mas quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de alma. E a alma sente. Então, falem com as crianças de vocês como se eles fossem adultos, porque a alma deles entende. E Nossa, aí isso acontece desde a nossa, da nossa gestação, desde que nós somos gerados, desde que existe uma geração de uma vida, existe uma alma que pertenceu ao sistema familiar, e essa alma cumpriu algum papel ali dentro. que Então, lindo desde lá, nossa isso. alma vem atuando. Uhum, Lindo, né? sim, demais, e muito impactante. É, Então, sim. e Porque aí, tu não quais são percebe as isso. leis? Sim, aham, muitas vezes as pessoas não têm a consciência. Eu mesma, mesmo depois de entrar em cursos de constelação, né, demorei para perceber alguns tipos de padrão que eu repetia, que eu fazia exatamente as mesmas coisas que a minha mãe, mas eu não conseguia enxergar. E aí, Sim, quando eu enxerguei, foi muito doloroso, sim. porque geralmente, e pega essa chave aqui, eram coisas que eu falava assim: eu nunca vou fazer isso, porque eu odeio esse comportamento. E aí, quando eu me liguei que eu repetia esse comportamento, aí foi doloroso, porque eu fiquei doída comigo mesma, né? Falei, meu Deus, eu passei a vida inteira falando que não faria isso e E fiz. tava ali fazendo, né? Quando tu Aham, rejeita algo, a rejeição sim, continua indo atrás de ti, né? exato. E isso tem a ver com uma lei sistêmica, que é Hum, a lei do pertencimento e da exclusão, né? Então, assim, vamos lá. Existem 3 leis sistêmicas, são as leis que influenciam na nossa vida. É importante a gente lembrar que são leis. Leis são impositivas, ou seja, eu não preciso acreditar para que elas atuem na minha vida. Se eu não acredito, não interessa, elas atuam igual a lei da gravidade, igual uhum. todo o nosso aparato de leis do Brasil. Não interessa se você não acredita no Código de Trânsito Brasileiro. Se você infringir a velocidade, você vai levar uma multa. Então, é mais ou menos Sim, assim. sim, vai acontecer. E aí, elas estão ali conduzindo a sua vida, as suas experiências, os seus relacionamentos, as decisões que você jura de pé junto que toma, porque você é assim e não, ninguém vai te mudar. É muito, muito surpreendente. E aí, só para trazer uma diferença, então, aqui, que a gente traz, o que é a constelação familiar, eu entendo ela como uma filosofia de vida. A constelação familiar, para mim, é como eu encaro a minha vida e levo ela. Mas, Uhum, né, o momento da constelação em si é a técnica na prática, né? É o momento entendi. em que a gente abre Uhum, um campo de constelação familiar para ver os movimentos sistêmicos da sua vida, para que eles se mostrem e aconteçam ali. Então, ele é um instrumento de visualização que a gente utiliza para identificar como essas leis sistêmicas vão atuar legal. na nossa vida. E eu Uhum, acho legal, assim, que eu vou trazer exemplos aqui das leis sistêmicas e tudo mais, mas elas são, gente, infinitas sim, possibilidades, né? sim. Eu vou trazer poucos exemplos, porque realmente cada pessoa é cada caso, cada atendimento que eu faço é de um jeito que a lei está atuando na vida da pessoa, é algum emaranhado. E eu gosto sempre de lembrar que na constelação em si, a gente não traz regras. A gente fala assim, tem que ver no campo para Uhum, ver o que está acontecendo. Então, assim, eu tô com um problema financeiro. Pode ser porque tua família teve um aborto que não foi visto.
Mas pode ser também porque alguém faliu lá atrás e vocês estão repetindo. Pode Entendi. ser porque alguém roubou dinheiro e vocês estão pagando o preço desse ato que foi cometido lá atrás. Então, assim, O que que isso é dá a várias história? possibilidades. Aham. Então, é sempre assim, olhar para o seu Uhum. caso específico. Não escute o podcast e ache que tem um Sim, diagnóstico que não sim, é assim. exato, né? Tem todo Aham. um enredo para se olhar, né? As linhas invisíveis para se entender. E a Exato. primeira lei sistêmica é do pertencimento? Não, é qual que é? São três, né? É, uhum. Então, essas leis, a primeira lei é a lei do pertencimento. E aí, elas conduzem demais a nossa vida, gente. Eu vou falar de cada uma delas. A primeira lei, lei do pertencimento. Ela é bem simples, né? Elas são simples, mas elas são profundas. Ela diz que todos os membros da nossa família pertencem à nossa família. Ou seja, ninguém pode ser excluído por nenhum motivo, independente do que aconteceu. Nasceu na família ou foi gerado, porque os abortos também pertencem, então, né? Foi gerado, mesmo que não tenha efetivamente nascido, já teve uma alma, já pertence à família. Então, pronto. Uhum. Sempre vai ser daquela família. Nada do que a pessoa faça ou não faça vai ser suficiente para excluir ela desse sistema. E simples assim a gente tem a receita. Para que todos do sistema familiar tenham sucesso, é necessário que todos pertençam. Fácil, né? Hum. Porém, na Né? prática. Não tanto assim. O contrário da lei do pertencimento é a exclusão. Ou seja, caso alguém do sistema seja excluído, todo o sistema arcará com as consequências daquela exclusão. Um mais, outros menos, vai depender de cada um, do quão ligado em alma as pessoas estavam, quanto ela estava disponível para resolver, né? A gente sempre fala assim, cada alma do sistema cata uns problemas para resolver. Uhum. E aí, quando uma pessoa do sistema olha, isso aproveita o sistema inteiro. Fica mais fácil para que os outros olhem para isso também. Então, geralmente tem sempre a primeira pessoa da família, que é a pessoa mais desafiadora, e ela vai ter muita coisa ali para mexer e olhar. Mas a partir de uma pessoa olhar, as outras já conseguem olhar de uma maneira mais tranquila. Olha, E aí, o que que acaba isso mudando o significa? campo. Sim. O que que isso significa na prática, né? Pertencimento, exclusão, tá bom, todo mundo pertence. Na prática, muitas vezes, por exemplo, existem filhos fora do casamento que não são considerados, né? Hum. Abortos que não são tidos como filhos, irmãos, primos, sobrinhos, não são contados. Algo fácil de identificar essa questão do pertencimento e da exclusão é quantos filhos você tem? Quantos irmãos você tem? Por quê? Uhum. Porque uma mulher que teve aborto, ela tende a responder com base nos filhos que estão vivos, Sim. né? E uma pessoa que tem irmãos fora do casamento dos pais, principalmente se não tiver convivência ou se houver desavença entre as famílias, tende a responder com base nos irmãos dos De relacionamentos sangue dos ali, pais né? só. Uhum. Uhum. Sim. E Uhum. isso são pequenos demonstrativos do que é excluir alguém da família, na E, prática. e quando se exclui, né? O que que isso gera na vida da. O que que pode gerar isso na vida da pessoa, Nath? Aí que a gente traz para o inúmeros casos. Aham. Porque quando eu excluo, por exemplo, um aborto, né? O aborto ele pode representar problemas financeiros, o aborto pode representar problemas compulsivos de compras, o aborto pode representar uma doença, pode Hum. representar inúmeras coisas. Então, por isso que a gente fala, tem que Sim. ver, tem que olhar. Mas Então, é muita coisa. então o ideal, né, que para quem está escutando, né, pertencimento, de olhar para sua família e ver se está enxergando todo mundo. Você vê se está vendo toda a família assim, Sim, porque às vezes tem lá um tio complicado, aí exclui aquele tio, aquele lá não é meu tio, sabe? Não, precisa que tu veja todo mundo, por mais de cada seja de cada um do seu jeito, que tu veja todo mundo, né? Que tu aceite todo mundo sim. ali, faz parte da minha família, né? É. Uhum, Entendi. exatamente, né? No exemplo do tio, ele odiar o tio e fingir que ele não é da sua família é excluir, né? Uhum. E eu acho importante, assim, pertencimento, essa lei, para ela ser validada, não significa que você tenha que conviver com as pessoas. Ah, isso é ótimo Não tu falar. significa. Isso é ótimo, porque família, bem, família, né, Uhum, família, né, é, todo mundo tem as suas histórias, né, então isso é legal tu falar, não necessariamente precisa viver se sim. Uhum, expondo. exato. Não precisa conviver nem com pai e com mãe. Não precisa. Agora, aí eu te pergunto: você não está convivendo porque você está machucada demais? Não está convivendo porque está fugindo dessa convivência? Ou não está convivendo porque você entende que aquela relação é tóxica, mas que mesmo assim eles não deixam de ser seu pai e sua mãe? Porque
essa é a diferença do comportamento, de Sim. você tá validando a lei do pertencimento e as outras leis, ou não. E aí, quando a gente fala isso, é simples, né? É um movimento interno. É muito desafiador de se colocar na prática. Extremamente. É você entender qual é o liame que você está pertencendo, excluindo. É muito desafiador na prática. Na E prática, é caso a caso, vai no muita. sentimento, né? Vai no sentimento. Uhum, E exatamente. o que que tu diria para alguém que tem uma dificuldade com pai e com mãe, sabe? Que tá ali excluindo pai e mãe. Eu sei que a Uhum. constelação fala muito de tomar a vida, né? Mas quando a gente tá excluindo pai e mãe, né? Tem dor muito grande, a gente não tá tomando a nossa vida, assim. Não, exato. Como trabalhar essa questão de ter dor dentro Uhum. do... É um processo, né? Não é do nada. É, Mas o que que eu normalmente diria tu assim, diria? eu diria para essa pessoa ou fazer uma constelação, Com certeza. ou entrar para um processo de autoconhecimento profundo, uma mentoria sistêmica, algo nesse sentido, porque essa é uma pergunta simples e muito profunda. Eu posso trabalhar com a pessoa 9 meses em relação a Para isso. ver isso. Mas o fato é, Uhum. né, que se a gente tá olhando para trás, para mãe, para pai e para mãe, né, esperando algo deles, a gente não tá diante da nossa vida, né? Não, não, quando a gente está nesse sentimento ali de rejeição, de dor, não quero saber. Ai, também, que geralmente vem umas frases assim, né? Ai, também nunca me pergunta como é que eu tô, também não quero saber. Ou seja, isso é uma dor. Sim, Agora, também. na constelação é possível que você vá olhar para isso a ponto de você entender que que aquele comportamento do teu pai e da tua mãe era o que eles tinham para te dar. E aí você escolhe o que fazer com isso. Porque é a sua vida que muda com Ó, base no que você vai fazer com isso, não a vida deles, legal, Nath. né? Então, mas é desafiador, eu super compreendo. Eu me Sim, trabalho até hoje. Desde que eu sim. comecei, eu não parei. Porque, Não, é algo que a gente tem que vigiar e orar, né? Porque a gente se descuida, a gente entra num lugar ainda de criança, né? De ficar olhando para trás para os nossos sim. pais. A constelação fala, né? Os nossos pais sempre vêm antes, eles são maiores, a gente está na frente, diante da vida, e nós somos pequenos, né? Uhum, E aí, exatamente. se a gente se dá conta, eu tô esperando algo da minha mãe, tô esperando algo do meu pai, tô querendo ser salva, eu não tô diante da minha vida. Não tô cuidando da melhor forma, né? Sim, uhum, com E, certeza. e a outra lei? Eu acho que eu tenho que trazer dois conceitos aqui antes da gente entrar na Vai. outra lei, porque Adoro. vai ampliar Manda. um pouco mais a consciência. O Bert Hellinger observou que existiam dois tipos de consciência, a Hum, boa e a má consciência. E existe uma diferença entre as duas, que tem a ver com a lei do pertencimento. A boa consciência é a consciência em que eu estou pertencendo à minha família. Nela, quando eu tô na boa consciência, não é tudo ruim, porque nela também tem os nossos dons, os talentos, as coisas boas que a gente herda na nossa família, né? sim, Porque tem coisas boas, com né? certeza. Tem pessoas que não conseguem enxergar porque estão na dor, mas quando a gente Olha. começa a trabalhar, elas começam a ver o que Uhum. veio de bom. Só que na boa consciência também moram os padrões de repetição da família, as crenças de merecimento, os desafios de relacionamento, do dinheiro, do trabalho, etc. Uh, E a grande maioria das pessoas permanece na boa consciência a vida inteira. Porque sem consciência, sem um movimento externo, ela não consegue sair desse lugar. E aí ela uhum. vai ficar ali repetindo, com base no Uhum. pertencimento, na boa consciência. E é aqui que pega a frase: somos mais leais do Reais que que livres. livres. E isso acontece porque pertencer é uma necessidade básica do ser humano. Todo mundo É um dos precisa. grandes medos da humanidade, é se sentir excluído da família, do trabalho, dos amigos, pelo parceiro amoroso, né? Então, essa lei atua na nossa vida fazendo a gente acreditar que para eu pertencer à família, eu preciso ser igual a eles. E que se eu fizer alguma coisa diferente, eu vou ser excluída. Por isso que às vezes a gente fala que a gente quer prosperar, a gente fala que quer ser lindas e magras, mas para isso a gente vai precisar, talvez, não pertencer à nossa família, né? Digamos assim, tem Sim. uma família, vim de uma família mais humilde. Então, tu acha que a tua vida Uhum. é só até ali. Aí, mas tu fala de uma forma consciente, eu quero, mas de uma forma inconsciente, não, Uhum. é só até aqui que eu vou ficar. Isso, Nath. Sim. Sim, com certeza. E acho que é legal até que você trouxe essa colocação para eu trazer aqui que a constelação familiar é um movimento sistêmico, ele faz você acessar o teu inconsciente ali, o subconsciente, as tuas crenças, as coisas que você não enxerga. Porque eu sempre falo assim também, que não adianta você entender.
entender, beleza, entendi, agora já sei o que que eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer sentido. O que Sentir. é fazer sentido? Você tem que sentir aquilo. E é isso que a constelação familiar proporciona. Você sentir o peso da informação. E é por Olha, isso que a partir de uma constelação familiar, o movimento é tão potente e você sim, consegue realmente tomar uma decisão, porque você sentiu o peso daquilo, não entendeu. sim. Não é tão razão, né? É Exato. sentimento. Show. Exatamente. Claro que, né, na razão a gente vai trazer aqui o conhecimento sistêmico, as leis Sim. sistêmicas, e aí você vai se conhecendo, se trabalhando, e vai ficando mais leve. Uhum. Mas o momento em que trava, em que mesmo você sabendo tudo, conhecendo tudo, entendendo tudo, você não consegue fazer diferente, não consegue avançar aquele obstáculo, isso é a lealdade invisível, o fiozinho invisível te Fiozinho. puxando. É isso que precisa ser visto na constelação. Uau. Poderoso isso, hein? Sim. Então, na prática, é justamente isso. Se a tua mãe tem um relacionamento amoroso, você inconscientemente vai fazer de tudo para ter um relacionamento amoroso ruim também, por medo disso, de que ela não te ame mais, se você estiver feliz nessa área da tua vida, de ser excluída. Se toda a tua família tem problemas no ambiente de trabalho. Já imaginou se você for a única que chega no domingo, no almoço da família, e Tô não bem, reclama do chefe? tô E bem. aí? Não tem mais assunto, e já vão começar a falar, ih, essa daí tá fazendo não sei o quê, né? Já vem E é os muito conversas. verdade isso, né? Tu vai trazer assuntos, viver assuntos que é de comum ali da família, né? Aham, exatamente. E, por exemplo, até nesse ponto, ó, se toda a tua família vive endividada, apesar de você ser a pessoa que sabe fazer dinheiro, ser responsável, ter estudado muito bem para cuidar desse setor da sua vida, você vai arrumar inconscientemente algum problema na sua vida para ficar endividada também. Então é Ai, isso é o pertencimento. não, e eu vejo isso muito nos mapas, assim, que ela tem um potencial, sei lá, na comunicação, mas não comunica, aí a gente toca em alguns lugares, vem alguma coisa lá, minha mãe dizia que eu tinha que ficar calada, minha mãe, ela não falava no casamento do meu pai, então eu aprendi isso, veio isso, é essa Sim. mensagem, né? Alguém na família teve que guardar um segredo, É, olha e aí a aí, pessoa não pode falar. Acontece, já constelei gente assim. E isso é o que mais olha, trava as pessoas na comunicação, geralmente. que Então, interessantíssimo, né? A mensagem que fica ali, né? sim. E aí, por isso que eu falo que é de alma, né? A tua alma se disponibiliza. Por quê? Porque, por exemplo, a última pessoa que eu constelei com esse tema, a mãe da tataravó, eu já não sei mais nem nomear essa pessoa, guardava um segredo. Aí E as hoje é histórias ela aqui vêm na vida dela. Uhum, aguardando. Ai, exato. Então, olha, é a uau. alma que se disponibiliza para ver algo que não foi visto no sistema, né? Então, alguém precisava pertencer lá, e aí a pessoa tem um determinado tipo de comportamento aqui para indicar que algo precisa ser visto. Nossa, muito profundo isso. Uhum. Sim. Então, essa lei, ela basicamente ela te liga à dor da sua família. Porque você sente essa necessidade básica e gritante de pertencer, então, independente do que você faça para fazer diferente, enquanto você não tiver consciência, porque você não gosta da realidade que existe no seu sistema, no fim do dia você vai fazer exatamente igual e ter os mesmos resultados. Nossa, e tu me fez agora fazer assim, uma pergunta pra mim. Qual é a dor da minha família? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Será que eu consigo visualizar, sabe? Qual é a dor da minha família que eu vejo? Eu vou começar a pensar mais a respeito disso, porque eu também posso estar também reproduzindo na minha vida, né? Sim, sim. Nossa, a minha família tá cheia das dores, por isso que eu virei consteladora, né? Resolver as dores da galera, né? Aqui são as Consteladores são tuas dores, né? comunicadores. Aham, exato, exato. Só que é como se a minha alma se disponibilizasse a arrumar todas essas dores. E aí pra eu conseguir constelar alguém, é porque eu já resolvi aquilo em mim. Então eu Uhum. preciso trabalhar muita coisa em mim para conseguir atender as pessoas, Sim, né? sim, tu só consegue transbordar quando tu tem teu próprio conhecimento de sentir. Exato, aham, exatamente. Então você só vai ter liberdade para fazer diferente quando você olhar para isso. E é para isso que a constelação serve. Então eu sempre falo para os meus clientes que a constelação na prática te dá poder de decisão. Ela Uhum. realmente te traz liberdade, porque eu não posso decidir ou ter algum comportamento a partir da dor, mas sim da minha consciência do porquê aquilo está acontecendo comigo, né? E aí a gente vai para a má consciência, que é justamente o local que você atinge depois de uma sessão, mas principalmente depois de todo um acompanhamento sistêmico ali profundo. Porque quando eu decido fazer diferente da minha família, eu tô nessa má consciência. E ela não é um lugar muito fácil da gente estar, porque a boa consciência puxa a gente o tempo inteiro. A Então, má é consciência sempre. seria de desagradar?
Exato, do fazer diferente. E não é nem aquela coisa assim, ah, eu tô fazendo melhor que a minha família. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Para mim, a família foi assim, eu quero fazer diferente. Eu só consigo quando eu atinjo essa má consciência mesmo. Só que ela não é esse lugar bonzinho de estar, porque você tá o tempo inteiro ali, muitas vezes você vai carregar uma culpa, até que aquilo se transforme em responsabilidade, né? Porque só quem carrega a culpa é criança. É, Repete, então, repete. Quem só carrega a quem culpa. carrega a culpa é criança. Então, ali a gente tem coisas muito profundas para trabalhar, né? E eu digo para os meus clientes, para os meus mentorados, que a boa consciência puxa a gente, assim, pelo menos umas 3 vezes por dia. Isso para uma pessoa que está muito trabalhada na consciência sistêmica. Agora, você imagina quem não colheu. Ela está vivendo na Verdade. boa consciência. Está Sim. vivendo, não vai sair Continuar de lá ali. enquanto não fizer. Enquanto não der esse passo. Mas o importante é justamente a gente sair desse lugar. Mas isso exige tempo, prática, autoconhecimento, então, Dati, apoio, consciência. que eu faço, né? Quando eu falei ali da ancestralidade e ver, assim, as mulheres que foram fortes, mas foram fortes num lugar de submissão. E eu trago muito elas, assim, minhas avós, minha mãe, eu falo assim, ah, eu vou ser a mais rica da família, a mais gostosa da família, a que mais vai se realizar, mais vai se descansar, sabe? Vocês não puderam fazer isso, mas eu vou. Sim. Esse é um movimento importante, porque quando a gente entende isso, que a gente está ligado realmente com a nossa família, isso significa que quando a gente faz algo muito maravilhoso, a nossa família inteira aproveita isso, né? Porque eles se realizam através de nós. Então, é mais fácil contar a história do meu pai não teve oportunidades na vida, eu também não tive, sou igual a ele. Mas, se você realmente quer mudar a história, você pode olhar para o seu pai e falar: putz, nem você teve oportunidade, eu também não tive, mas eu vou fazer. E aí, em honrar você, eu também faço. E você se realiza através do meu sucesso. Porque os Ó, filhos são o sucesso dos pais. aí. O que eles não puderam viver, que a gente possa viver, né? Os nossos Uhum, sonhos. Lindo. exatamente. Até por conta dessa necessidade, que eu sei que não é fácil permanecer nessa má consciência, foi que o período em que eu comecei a fazer as mentorias sistêmicas de acompanhamento, De porque eu acompanhamento. percebi que, para mim, foi assim também. Eu fiz uma constelação. O movimento da constelação por si só, ele é transformador. Ele te traz uma luz, assim, e, meu Deus, você começa a olhar para a tua vida de um jeito diferente. Você falou ali, né? Eu tinha uma mentora que falava assim: coloque os óculos sistêmicos e olhe para a sua vida. É diferente. E aí é muito transformador. Só que aí você tá na constelação, você tá no frenesi, você foi olhar pro problema com o teu marido. E beleza, aí você saiu da constelação assim, entende tudo. Nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu lugar, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Aí você chega em casa, De e aí o teu volta. marido tá lá, do mesmo jeito. Porque não vai ser da noite pro dia que O vai que vai mudar. mudar? Pode ser, vai que essa constelação foi super rápida, porque acontece, mas geralmente tem o teu papel, né? Tem o teu 50% de se trabalhar. Sim. E aí você chega em casa, teu marido tá sentado no sofá, teus filhos estão brigando, e a louça tá lá pra você lavar. E aí você sai da constelação toda linda, maravilhosa, já sei o que eu preciso Já fazer, voltou para aquele lugar. chega em casa, e aí, qual que é a tua rede de apoio pra te motivar a Ah, fazer o que você viu? legal, Sabe? Nath, muito E aí legal. foi o que eu fiz em mim. Eu olhei, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse movimento e eu preciso de apoio para isso. Porque eu sei que é fácil voltar para o anterior. E aí eu fui lá e comecei a fazer e estudar e fiz formação e nunca mais parei. Então, quando Sim. eu vi os meus clientes muitas vezes voltando com algumas dificuldades, eu falei, tá na hora de vocês terem apoio também, Hum. porque E, é e, e, preciso. e a segunda lei, qual é? A segunda lei é a lei da ordem, que Hum, diz que todos na família, no seu sistema, têm um lugar e o seu devido lugar. Então, cada hum, pessoa é uma pecinha e ela tem um nossa, lugar. Nath, eu vejo muita filha cuidando dos pais. Sim, Se tornaram exatamente. mães dos pais. Uhum. E aí E esse é fica o pesado. contrário. É, E esse é o contrário da lei da da ordem, a ordem, né? desordem do sistema. E aí fica Uhum. pesado para quem está no lugar Sim, de pai e os pais também se muda tudo, né? Aí fica um auê muito sim. grande, né? Uhum. Então, a ordem básica, né? Os pais vieram antes dos filhos, os avós vieram antes dos pais, os bisavós antes dos avós, e assim por diante. E essa é a ordem que deve ser considerada, até como se fosse num nível hierárquico também, digamos assim, né? Porque a gente trabalha aqui também uma questão, uma noção de fluxo da vida. O fluxo da vida começa lá de trás, do de cima para de baixo, né? Do Uhum, maior para o menor. E perante os seus pais, você é do tamanho de um grãozinho de areia, no tamanho de importância, digamos assim. entendi. Então,
perante os seus pais, você deve ser pequena. Uhum. Para que, então, na sua vida você possa ser grande. Se você está Olha, sendo grande em relação aos seus pais, na sua vida você está pequena. Então, é então ordem. um exercício aqui é a gente pensar, né, na mãe, no pai e ver como tu se vê diante deles, né? Tu pode fazer um exercício assim, fechando os olhos, e imaginar a tua mãe, como tu se vê diante da mãe, como tu se vê? Se vê Uhum. maior ou menor, né? Então, Sim. se tu tem até um atrito, se tu tem até uma dificuldade com a relação familiar, assim, com pai e mãe, tu pode se ver maior, né? E aí já é uma chave. Eita! Não, é isso que você falou é muito bom para identificar, tá? Porque níveis hierárquicos diferentes não brigam. Se você tá brigando com seus pais, você não tá no seu lugar. Olha, conflito com os pais, então pode tu estar ou maior, Sim. se achando maior ou igual a Para ele. você brigar com. Se você, perto do seu pai, você é do tamanho de um grãozinho de areia, quanto você tem que crescer para brigar com ele? O quanto fora do seu Ai, lugar você tem que andar para brigar com ele? nossa, dá pra ver que a gente emaranha muito a nossa vida, né? Porque às vezes os pais se separam e aí a gente toma a dor da nossa mãe, e aí a gente fica no meio do relacionamento deles. Às vezes a gente se torna Uhum. terapeuta dos nossos pais, querer salvar os nossos pais, e a gente não tá Sim. como pequena. Então, o melhor lugar é a gente olhar para nossa vida. É, Sim, Nath, tipo, vocês exatamente. são grandes, vocês se resolvem, são as causas de vocês, deixa eu olhar pra mim. Porque uma coisa que eu Exato. vejo muito no mapa, é porque minha mãe é assim, é porque minha mãe fez isso, porque meu pai decidiu isso, sabe? E não, o que é deles, é isso? Sim. Uhum, Sai desse exatamente. lugar de cuidar dos pais, de olhar para os pais. Foca em Exatamente. ti. Na prática, a lei da ordem fala exatamente isso. Volta para o teu lugar. Seja filha, seja neta, seja sobrinha. É literalmente um para de se meter na vida dos adultos, digamos assim. Para de se meter. E isso a gente faz muito, de cuidar da vida da família, né? Sim, Na aham. Deus. Mulherada que Demais. tá escutando a Nath, pare de cuidar da vida dos outros. Para de cuidar da vida do teu irmão, a vida lá da avó. E aqui uma Uhum. coisa legal, assim, a gente pode ajudar eles, né? Eu queria saber isso, porque às vezes, deixa eles se resolverem. Mas a gente pode estar ajudando eles, né? Mas assim, como é que a gente vai ter esse limite, assim? Vou dar um. Vou trazer o liame subjetivo para o concreto. Seguinte, eu preciso cuidar da minha vida. Tudo Tá. que eu não faço cuidando da minha vida, eu faço fora do meu lugar. Então, assim, vou dar um exemplo. Tua mãe te pediu para levar ela no salão. Você pode, ou você vai ter que largar tudo que você tem para fazer para atender o pedido dela. Tem uma grande diferença aí. Tô livre. Exato. Ah, não, vou Exato. deixar Nossa, de não me fazer. custa nada. Não me custa nada. Minha mãe me ligou aqui, eu estava sentada assistindo televisão, tô com tempo livre, eu posso. Beleza, vai? Ok. Agora, quando eu deixo de fazer algo. Aham. Então, ó, vou dar um exemplo que acontecia muito prático para mim, tá? Eu saí da casa dos meus pais, fui morar com meu namorado, né? E aí, eu de vez em quando ia visitar os meus pais. Aí eu chegava lá na casa dos meus pais, na minha vida tava tudo bem. Tudo maravilhoso, me trabalhando na constelação, tudo certo, relacionamento, tá, tá, tá. Chegava a visitar meu pai e minha mãe. Aí, minha mãe começava. Não, porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque não sei o quê, e o que que você acha? Quando eu falava alguma coisa, era tempo de eu chegar em casa para começar a dar errado na minha vida. Hum, Então, se eu não tava brigada com meu namorado, eu chegava em casa e fazia o quê? Brigava com ele, por algum motivo. uau. Vinha uma nuvem negra, assim. Ai, tava tudo certo nos meus atendimentos no profissional. O cliente começava a desmarcar. Então, assim, saí do meu lugar. Fui cuidar da vida dos outros, não tem mais ninguém cuidando da minha. É Hum, isso, entendam uma coisa. Saiu do seu lugar, o seu lugar fica vazio. E aí? Mulherada, vocês Ninguém estão. vive. Como é que tá o espaço de cuidar da vida de vocês? Tem alguém cuidando? É, Tem alguém aí? não é fácil. Se perguntem. Então, uma boa resposta para tua mãe seria: não sei. O que que a senhora acha? Voltar para ela? Exato. Essa é uma boa técnica. Não sei, mãe, quantos anos de casamento você tem? O que que você me diria se eu fizesse essa pergunta? Voltar ela para o lugar dela. Exato. Ou assim, ou uma técnica que eu usava muito também, às vezes eu fazia tipo, uhum, e na minha cabeça eu tava mantrando, Ho'oponopono.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tava nem escutando. Eu tava só purificando pra eu, não sai do lugar, Natália, não sai do lugar, Natália, que vai custar na tua vida. Então, Tá, quanto tá, mais beleza. consciência. Né? Tá bom, deu um deslize. Tu respondeu pra tua mãe, tá? Uhum. E aí, como fazer pra voltar pro teu lugar? Como Não, corrigir isso? aí assim, deslizou, né? Alguma É. coisa provavelmente vai vir de resultado. Agora, o que você pode fazer é, Hum, beleza, como é que eu posso falar? Autoconsciência, né? Putz, saí do meu lugar. Ok, beleza. Cliente desmarcou. Aí você já olha e fala, tá bom, foi porque eu saí do meu lugar. Então agora eu tô me comprometendo a não deixa eu fazer isso de novo. contar um caso meu. Eu peguei, nesse último ano, no final de ano aqui, eu peguei uma dor do meu pai e fui defender ele numa situação assim, de eu achei que estava sendo injustiça. E peguei ele, a dor, né? Uhum. E teve, eu cortei o meu pé feio, tá? Deu um corte muito feio, assim, bobo, bobo, mas eu fiquei o Uhum. dia inteiro sangrando. E eu tenho muito Nossa, dessa coisa, o dia inteiro, eu não podia botar o pé pra baixo. E eu caramba. tenho essa muita coisa de observar o que acontece no entorno, tipo, por que que isso aconteceu? Que nem tu falou, campo, né? O campo ali Uhum. energético. E, nossa, eu saquei ele na hora. Eu peguei a dor de Uhum. uma pessoa que eu não deveria ter pegado. Exatamente. Então, algo é ação e reação, né? Causa e Ação e reação. consequência. Saiu do lugar, vai pagar o preço onde? Na própria vida, em alguma coisa. Se comprometa a não sair mais, mas como eu falei, é desafiador. Porque você vai Sim, fazer isso várias vezes ao longo do dia, mas com o tempo e com a consciência vai ficando mais fácil. Você vai saindo menos do lugar, vai recusando convites. E vai ser fácil de identificar depois se você saiu. Saí, aconteceu tal coisa. Por exemplo, assim, às vezes saí do lugar, aí chegava em casa, tava tudo bem com meu namorado, de repente eu já ficava meio, tipo, olhando pra ele meio torto, tipo, ele não fez nada, mas eu fraca. já ficava olhando meio torto. Aí eu mesma já pensava assim, ai, meu Deus, saí do lugar. Agora não adianta brigar com ele, Natália. Se te arruma aí sozinha, não vai descontar nos outros. Aí eu respirava Nossa. fundo e... Então, assim, mas isso é anos de prática. Não E foi isso, uma sim, vez. e isso, Nath, também vale para amizades? Sei lá, tu ficar ajudando demais uma amiga. Ah, sim, mas daí a gente vai entrar em outra lei. É. Hum. Vamos falar um pouco dessa ainda, que tem mais umas coisinhas aqui para trazer para Ui, vocês. gente, tá babado isso. Então vamos lá. É isso, a lei da ordem é basicamente isso que a gente estava falando. Para de querer salvar teus pais. Só para. Deixa eles. Pare de querer que eles sejam diferentes, que eles economizem, querendo que eles vão do médico, querer que eles façam isso, façam aquilo. Deixa eles. Eles são adultos. Pare de tratar eles como filhos, né? Que é justamente muitas vezes o que a gente faz. E essa é exatamente a postura contrária à lei da ordem, é a desordem do sistema familiar. Você quer Ai, mandar nos mais velhos. a tua vida tá em ordem ou tá em desordem? Exatamente. Tá bagunçado aí? Tá Você tá no teu bagunçado. lugar? Pessoas que têm muita dificuldade nisso, né? Organização. Mas a tua vida ali, o teu lugar na vida tá organizado? Ou você tá lá no lugar do teu? Porque assim, quando você quer mandar nos teus pais, você tá ocupando o lugar dos seus avós. Mas pode ser também que você tá dizendo, putz, que pai ruim que eu tenho, não sei o quê. Vou Na te verdade, você tá ensinar. julgando até teus avós porque fizeram um péssimo trabalho, né? Daí você tá ocupando o lugar do teu bisavô. Então, assim, você tá no teu lugar ou Aí você tá, tá subindo as escadas? vou te ensinar o que é. Nossa. Exatamente, exatamente. E aí, Aí você explica sai do por seu que que a lugar. vida não flui, né? Ah, meu Aham. Deus, a minha vida é só rolo, né? E aí eu volto a dizer, se você sai do teu lugar, ele fica vazio. Você vai ocupar o lugar de outra pessoa, abandona o seu. E isso é muito grave, porque é isso que trava o teu fluxo da vida. Se Nossa. você não tá no teu lugar, ele tá vazio. E daí você não vive, não tem saúde, não é feliz, não tem bons relacionamentos, não faz dinheiro. Você só consegue tudo isso com ordem do seu lugar de vida. Se não tá nele, pode abandonar. Tá bom. Ou assim, tem vezes até a pessoa fala assim, nossa, mas tal fulano é super rico. E não se dá bem com os pais, né? Tem tudo umas Hum, treta lá. Pode ser que a pessoa até consiga fazer tudo isso, mas ela consegue com muito sacrifício, com muito esforço, porque o fluxo da vida é leve. O meu lugar é leve. Quando eu não estou no meu lugar, parece que eu preciso trabalhar por 50 pessoas, carregar 50 pessoas nas costas, adoecer por 50 pessoas, ser infeliz por 50 pessoas. Se eu estou no meu lugar, eu estou no meu lugar. Eu faço por mim, eu trabalho por mim.
Então, essa é uma grande diferença. Pode ser que você consiga muita coisa na sua vida estando fora do seu lugar, mas você vai penar demais para fazer isso. E aí as pessoas acham que isso é balela, porque foi normalizado o fato de que para eu ter alguma coisa eu tenho que me matar para conseguir. Sim, no pain, no gain, né? Dinheiro que Mas no isso é uma dor sacrifício. dos sistemas. Isso é uma dor transmitida de todos os antepassados, né? Então, seja você a pessoa que vai falar: não, para mim, eu não vou ter burnout, não, eu vou trabalhar de boa. Uau. Fica a dica. Nossa, eu fico só em silêncio. Escutaram, né? Exato. Ah, uma pergunta muito legal que eu tenho para vocês que gostam de salvar os pais, que gostam de se meter lá em cima, né, e sair do seu lugar. Quando você nasceu, quantos anos seus pais tinham? Volta nesse momento. Hum. Quando você nasceu, quantos anos seus pais tinham? Eu tenho Ai. certeza que eles eram donos do próprio umbigo. Eles conseguiram gerar uma vida, eles conseguiram te educar. Se você gostou ou não gostou é outra coisa, mas eles conseguiram. Então agora você que tem 18 anos, Meu Deus, chorem, gente. não, Ai, adorei. quem é você na fila do pão para falar que eles têm que fazer isso ou aquilo? Nossa, Quantos anos a mais eles têm? nossa. Chocada. É isso. E mais do que isso, teus pais têm pais. Você não precisa ser os pais dele. Caraca. Isso é ordem. Senta lá, Cláudia, no teu lugar. Aham. Mas eu vou trazer mais uma ordem para vocês ainda que é muito importante. É a ordem dos irmãos, da linha de irmãos. Eita, nós! É porque Com às a vezes você boa não se mete com gaúcha, os teus bah, pais. bah. Às vezes tu não te mete com os teus pais, mas você tá uma bagunceira só ali com os teus irmãos. E aí eu te pergunto, você é o filho número qual? Porque você tem um número. Na tua linha de irmãos você tem um número. Se você é filho único, você é o irmão número, você é o filho número um, irmão número um. Agora, se você tem mais irmãos, você é a mais velha, é a do meio, é a mais nova, é a número 4, a número 5, 6, 7. Por que que eu faço essa pergunta? Lembra que eu falei que os abortos pertencem? Hum, Os abortos têm que ser contados? Então, não é, sim, eu tenho um irmão, mas a tua mãe teve 3 abortos. conta. E qual que é o teu lugar? E aí, por que que isso é tão importante? Porque se você se diz o irmão mais velho, mas você não é o primeiro bebê que a sua mãe tentou ter, você está ocupando o lugar de uma pessoa morta. E isso Ui. traz consequências para sua vida. Nossa, então saber da nossa história, né? É um oráculo, né? Demais, 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 Oráculo. demais. Lembra que eu falei, né? Fora do teu lugar, você trava o teu fluxo da vida. Aí você Uhum. imagina ocupando o lugar de uma pessoa que não nasceu. O peso ali, né? Não É, anda. vida, né? Dinheiro é energia de vida. E aí você não tem dinheiro. Ah, eu já fiz um mapa de uma cliente que ela, assim, ela era a irmã mais nova e ela ia comprar coisa pro irmão mais velho. Ah, eu vou na casa dele, eu vejo que a geladeira tá vazia, eu compro comida pra ele. Mas ele não me pede, mas eu compro. Né? Tipo Aí, isso. aham, sim. Então, além disso, né? Justamente, às vezes você sabe o teu lugar, você sabe o teu número, né? Mas você tá nesse papel aí, cuidando dos teus irmãos mais velhos. E aí eu vou falar igual a mesma coisa que eu falei. Teus pais têm pais, teu irmão tem pais, que são os teus, inclusive. Sim. Ai! Não, essa é a sacada. Teus irmãos têm pais. Então quem é tu pra ficar falando? Exato. Isso acontece muito, por exemplo, para irmãos que tiveram que cuidar dos irmãos, sabe? O irmão mais velho que Muito. teve que cuidar dos outros irmãos. E daí ele vai pra vida, ele casa, ele tem a própria família, mas ele continua se preocupando com os irmãos. Não E tá no não, lugar. Gasta muita não, energia. exato, isso aí é problema dos teus pais. E na verdade, não é nem problema dos pais depois de uma certa idade, né? É problema de É cada com um. ele. Uhum. Então, realmente, ficar cuidando da vida dos outros, dos irmãos, dos pais, não Não, flui a uh-uh. vida. E assim, é perceptível, por exemplo, às vezes você tá aí falando assim, porque eu faço tudo pelo meu irmão e ele não me reconhece. Ah, não tem um bom relacionamento. Por quê? Porque teu irmão só falta ele gritar pra você. Eu tenho pai, me deixa. O que que você tá querendo se meter aqui? E isso pode ser de uma forma inconsciente, né? Por que que ele tá me Sim, tratando mal, né? exato, exato. Ele nem entende por que tá tratando. Não é? São as Alguns tapas na desordens que cara e aí. tchá, 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 tchá. Demais.
Ah, gente, além dos abortos, por favor, contem os meio-irmãos entre aspas aqui, tá? A constelação acredita que não existem meio-irmãos, é irmão completo. Então não interessa, teu pai teve 3 filhos fora do casamento, daí Bota a ele conheceu ordem tua aí. mãe, tiveram 2, depois tua mãe teve outros 5. Não é meio-irmão, é tudo irmão. Tudo. E a Bota a ordem dessa ordem. linha aí que você tem que fazer é cronológica. Quem veio primeiro é o Legal. 1, o 2, o 3 e o 4. Então, considerem todos. E isso faz muita diferença, esse negócio da pessoa descobrir que teve uma criança antes dela. Aí, tipo assim, passou a vida inteira achando que era mais velha. E assim, querendo ou não, os irmãos eles têm essa hierarquia, sabe? Do tipo, o irmão mais velho, do meio, mais Uhum. novo. Existe uma hierarquia nos irmãos, de o irmão mais velho ser um pouco mais responsável, sim, do que Sim. os demais, mas não é essa afronta aos próprios pais, né? Não é isso. É tipo assim, por exemplo, é comum o irmão mais novo talvez recorrer ao irmão mais velho, pedindo algum Uhum. tipo de conselho. E aí, Uhum. tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe o que que eu faço Mas, aqui? Nath, diga. eu tenho dois, né? O Biel de 10 e o Uhum, Teteu de 7. E o Biel quer cuidar do Teteu. E eu falo pro Biel, ele tem pai, ele tem mãe. Sou eu que vou chamar a sim. atenção dele. Tu não é esse teu papel, não é. Tu deixa que eu Uhum, cuido do teu irmão. sim. Aham. E esses comportamentos de pequenos, que bom que você faz isso, porque esses comportamentos de pequenos refletem no tipo de relacionamento que eles vão ter depois, porque fica uma mágoa, sabe? É, Nossa, eu sou a irmã mais velha, então eu quis mandar demais no meu irmão. E eu sinto hoje que existe uma mágoa em relação a isso, sim. Então hoje a Natália, a consciência de hoje pensa, cara, eu não devia ter feito isso. Eu acredito que seria muito mais próxima a convivência, porque eu me coloquei no lugar errado. Mas eu olho pra isso assim, no sentido de quem estava errado era eu. Então agora quem tem que Sim, pagar a consequência sim, sou eu. sim. E Nath, Exato. vai, a última. Eu adoro essa A última. última lei é a lei do equilíbrio de troca. E aqui vem muitas amizades que tu falou, né? Ela diz que todas as nossas relações devem ser equilibradas, ou seja, em tudo existe uma necessidade de troca e equilíbrio, porque se essa lei não for respeitada, a relação não vai dar certo. Então Hum, aprenda uma coisa: nada nessa vida é de graça. Nada. Você pode trocar. Não significa necessariamente dinheiro. Pode ser trocar tempo, serviço, espaço, disponibilidade, mas alguma coisa você vai trocar. Porque se não tem a troca justa, vai ser totalmente desvalorizado e afasta. Ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Ai, vou dar demais. E aí a pessoa vai gostar de mim. Vai nada. Vai ficar te achando um pé no saco. Essa Então, é a quando a realidade. gente faz demais, o que que acontece? Afasta a pessoa. Manda ela embora. Praticamente. Tá vendo, mulherada? Quando a gente faz demais, faz porque quer ajudar, faz porque quer ser gentil, a gente afasta a É. pessoa. Ou também já vi Uhum. casos da pessoa meio que falar mal, sabe? Como é que é? Isso também pode acontecer? Sim, sim, sim. Por quê? Porque quando você desequilibra, né, você dá demais. E aí a pessoa fica te devendo. Ninguém gosta de ficar devendo. E aí Hum, ela foge. É óbvio, olha. ela Então foge. precisa ter equilíbrio. E as mulheres fazem demais, né? E eu escuto Fazem. muito, nossa, eu tenho uma mágoa com aquela pessoa, eu tenho ressentimento com aquela pessoa, eu fiz tudo pra aquela pessoa e nem pra agradecer. A pessoa sumiu, me xingou, Aham. mandou longe. Ingrata. E aí, o que que a vida tá querendo dizer? Para de dar, para de Uhum. dar. Sim, Olha pra ti, olha pra tua vida. Eu já vivi isso. sim, Já demais. vivi. Essa lei se aplica em tudo, né? Todos os relacionamentos que a gente tem na vida. Relacionamentos amorosos, amizades, relacionamentos profissionais, tudo. Mas tem um lugar em que essa lei não se aplica. Hum. Existe um lugar em que essa lei do equilíbrio de troca não se aplica. Ela não vai se aplicar na ordem dos mais velhos que vieram antes em relação aos mais novos. Por quê? Repete, Porque Nath. Essa lei não se aplica? não se aplica na hierarquia dos mais velhos e mais novos na Hum. família. Tipo, pais, avós, né? Ah, entendi. Eu nunca vou conseguir devolver o suficiente para quem veio antes. Isso, exatamente, porque os seus ancestrais te deram algo que você nunca vai conseguir pagar, que é a sua vida. Sim. Jamais você vai conseguir fazer qualquer coisa para equilibrar essa balança, né? É a coisa mais valiosa que você tem. A vida é princípio. Sem ela, você não teria nada. Então, não tem como. Como a gente está Jamais o cuidando? que você fizer. E eu acho que a gente pode fazer aqui uma pergunta. Como a gente está cuidando desse tesouro? Como a gente está cuidando das Uhum, nossas vidas? exato. Exato, porque assim, apesar de não se aplicar isso, né? Eu não consigo devolver a vida que eu recebi, e a ordem
essa, os pais só dão, os filhos só recebem. É assim. E aí a gente fala da ordem, né? E os filhos querem dar. Porque muitas vezes isso acontece. Porque os filhos estão ali, não receberam a vida, né? Ah, não queria, não gostei disso, não gostei como foi insuficiente, precisava ter sido mais, precisava daquilo, não. Não recebeu a vida. Todos esses comportamentos são indicativos de que não Ah, recebeu a vida dos pais, quando eu tá? ainda fico olhando pra E trás e aí, querendo mais, é que eu ainda não tomei a minha vida, não peguei ela pra isso. mim. Exatamente. E aí, o que que vem ao mesmo tempo? Um sentimento de culpa, porque eu não recebi a minha vida. E aí eles me deram demais, porque eles me deram a minha vida. E aí eu viro aquela pessoa que eu tenho que fazer pelo meu pai e pela minha mãe. Hum, Ah, eu tenho que fazer dinheiro para dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. Eu tenho que deixar a minha mãe confortável. Porque é uma relação muito ambígua, entende? sim. É uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo, Uhum. porque muitas feridas emocionais se desenvolvem ali, muita coisa acontece. Então, uma hora eu sinto ódio, mas ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, que tipo de filha que eu sou, que eu não posso odiar meus pais. E aí eu não recebo minha vida porque eu queria que tivesse sido diferente, mas eu também agora preciso devolver ela, Nossa, porque me deram nossa. muito. Então é uma relação ambígua, que você tem que ir trabalhando muito. E aí você quer pagar, mas não vai pagar. Não Nunca. sabemos Então, pagar, devolver essa para os lei. nossos pais. Exatamente. Então, o equilíbrio de troca não se aplica Ah, em pai. níveis hierárquicos diferentes. Você não consegue Hum, devolver é só o para preço as. daquilo que eles te deram. Mas nas relações de Mas, marido, de sim, amizades, uhum, isso aí precisa ter. Essa sim. moeda de troca. Agora, apesar de não ter equilíbrio de troca, o que que você deve fazer em relação aos seus pais, aos seus ancestrais por ter recebido essa vida, né? Receber a vida, para começar. Primeiro passo, assim, né? Receber a vida. Ser grato por ela. É princípio, sem isso você não teria nada. Só por isso você precisa ser totalmente grato e considerar o seu pai e sua mãe. Se eles não te fizeram mais nada na sua vida, só por isso, e só entre aspas, né? Você Sim. tem que ser grato. E aí, honrar a vida. A Bíblia não diz ame seus pais, a Bíblia diz honre seus pais. Hum, Honrar os pais é cuidar bem da sua vida. É independente de isso. como Esse é o foi, pagamento pela vida que você recebeu. Cuidar da inde- sua vida. independente do que foi, de como foi, Sim. o melhor que tu pode fazer é cuidar da tua vida. Sim, uhum, exatamente. Então, quando você receber convite dos seus pais para te tirar do seu lugar, né? Filho, paga essa conta para mim, e não sei o quê, e bababá. E aí você olha e pensa: se você sair dali, você não tá honrando a vida. Mas se você falar, pai, não consigo, porque eu preciso pagar as contas da minha família, você tá honrando sua vida. É E desafiante isso é também fazer forte. isso, né? Sim. E isso é forte e desafiador, porque o que eu mais vejo são os filhos pagando coisas para os pais. Sim, querendo Né? E salvar aí os a gente pais, entra né? em outro assunto, que o dinheiro tem ordem, mas isso aí é outro assunto. Ai, meu Deus, que assunto. Mas eu acho que Aham. Nath trouxe sim, muita coisa. Muita coisa. Sim. E, por favor, sigam a Nath. Natália. Natalia.Konink, que é o meu sobrenome, é Coninck. Vou colocar aqui na descrição para vocês seguirem ela. E a Nath Sim. tem a mentoria dela, uma mentoria individual, né? Uhum, sim. Então eu acho que Gosto esse de olhar para o acompanha. teu sistema. Eu achei muito legal essa mentoria, porque te vê, né? E às vezes é bem específico esse olhar para ti, para tua vida, né? Não só fazer a constelação, e eu super indico, eu já fiz, e é assim. E a gente pode constelar tudo, não precisa ser constelar só pai e mãe, né? A gente pode constelar vários assuntos aí que surgem nas nossas vidas que a gente quer entender melhor o que está por trás do que a gente não vê, né? Nath, eu queria te Sim. agradecer demais. E para a mulherada que está aqui escutando, que quer aí um 2024 especial, incrível, que conselho tu dá para elas? Que elas olhem para elas. Porque é desse lugar que elas vão conseguir tudo isso. Mas elas precisam Ou se conhecer. muito bom! Arrasou! Nath, muito obrigada. Que incrível que foi. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Nath. É um prazer estar aqui com você, com todas as suas ouvintes. E fico disponível. Uhul, bora!